O Centro de Pesquisa em Ótica e Fotônica trabalha com várias linhas de pesquisas super interessantes. Dentre elas está a desinfecção de órgãos para transplante. E ao meu lado está o professor doutor José Dirceu Voletti Filho. Professor, fala para a gente o seguinte, das inúmeras linhas que vocês trabalham, essa é uma delas, né? Como que ela é feita, de que forma está sendo desenvolvida essa pesquisa? Cleber, tudo bem? A gente tem alguns carros-chefes no nosso grupo aqui, né? Esses carros-chefes, eles envolvem a parte de diagnóstico e tratamento de doenças. Então a gente tem a parte de terapia fotodinâmica, que usa a luz para ativar uma medicação que vai provocar um efeito no tecido, que vai destruir o tecido doente ou o micro-organismo. A gente tem a parte de diagnóstico, que usa a informação que a luz dá do tecido, e tem algumas alterações que você provoca nos materiais que vão ter contato com coisas biológicas. São basicamente os 3 carros-chefes nossos. Essa linha, ela está mais ou menos próxima dessa parte de terapia fotodinâmica, porque tem uma parte dela que envolve essa técnica. Então, o que a gente faz? Quando você tem um transplante, de modo geral, o procedimento é o seguinte: você vai substituir o sangue que está no órgão por um líquido de preservação, uma solução de preservação. Essa solução, ela tem a função de manter esse órgão viável enquanto ele está sendo transplantado. Porque você tirou o sangue, você tirou a alimentação do órgão, a oxigenação. Então esse líquido tem a função de manter aquele tecido viável até que ele volte a fazer parte de um organismo. O que acontece é que hoje em dia, como muita gente sabe, né, existem muito menos órgãos do que pessoas que precisam dos órgãos. Então a fila está sempre maior do que a quantidade de órgãos disponíveis. E uma das coisas que faz a gente perder órgãos é que quando a pessoa morre de uma infecção muito grave, e infecções graves são infelizmente cada vez mais comuns, você deixa de poder usar aquele órgão, porque se a infecção é muito severa, você não pode arriscar o paciente com uma infecção, né? Quando ela é uma coisa mais leve, é possível tratar, mas se ela é muito grave, você não consegue. O que a gente faz? Esse líquido que eu mencionei, que a gente usa para preservar o órgão, ele pode ser deixado estático, ou seja, você pode colocar ele e deixar lá no órgão, o órgão gelado, para poder fazer o transplante, ou você pode circular ele no órgão. Quando você circula ele no órgão, o que acontece é que a infecção, vamos dizer assim, né, o vírus, a bactéria, aquilo que está ali infectando o órgão, ele vai aos poucos saindo naquele líquido. Então o que a gente faz é, enquanto ele está circulando aquele líquido para manter o órgão viável, e a infecção vai diluindo de certa forma no líquido, a gente descontamina esse líquido. E aí tem 2 abordagens que a gente faz. Uma delas é com luz ultravioleta, que é a ultravioleta específica, a gente fala que é a ultravioleta C, que é uma região que é altamente desinfectante, vamos dizer assim, com um poder muito grande de desinfecção, de matar micro-organismo, vírus, bactéria. Né? Inclusive esses dispositivos que a gente vê hoje em dia por conta da pandemia, tem bastante dispositivo de ultravioleta para limpeza de ambientes, eles usam essa radiação. E o outro, que é a outra abordagem que a gente está trabalhando, usa aquela terapia fotodinâmica que eu mencionei. Usa uma medicação que você coloca nesse líquido e aí faz a irradiação, que já é com uma luz visível, uma luz que a gente enxerga, né? Para ela matar o micro-organismo que está lá no líquido. Então, basicamente, o que a gente faz é isso: circula o líquido de preservação, ele vai mantendo o órgão viável, a infecção vai se diluindo naquele líquido e aí a gente esteriliza esse líquido fora do órgão para não afetar o órgão. Mas é tão interessante que o risco de um transplante é minimizado, diminui-se tudo isso. Mas aqui foi feito isso, através da associação da luz com essa nova forma de agir, né? Forma de proceder, é que dá soluções viáveis para a sociedade. Didi, mas foram vários momentos em que vocês pensaram em solucionar problemas na sociedade ou problemas nossos, do nosso dia a dia. A luz é um caminho, né? A luz, a gente costuma falar que a luz é energia, e quando a gente fala isso, às vezes as pessoas entendem que é uma coisa meio mística, mas não é nada disso. A luz é uma forma de propagação de energia, como a eletricidade também propaga energia, né? A luz se propaga energia, vamos dizer assim, na forma mais pura dela. O que acontece é que ao irradiar uma molécula, seja ela do nosso corpo, seja do micro-organismo, seja de um material, as cargas elétricas interagem com essa luz. Então elas pegam essa energia e essas cargas elétricas elas mudam a forma como elas estão nas moléculas. Quando isso acontece, você provoca reações químicas que não aconteceriam se não tivesse isso. Então, quando a gente joga a luz e obtém um efeito, a gente não está fazendo nenhuma mágica. A gente está dando energia para aquelas moléculas fazerem as reações químicas que são necessárias.
Como isso é um processo que acontece com praticamente todas as moléculas, com toda a matéria, então você tem muitas possibilidades de usar a luz como ferramenta, tanto para entender o que acontece na natureza, no nosso corpo, nos micro-organismos, quanto para modificar essas condições. Então a gente consegue, por exemplo, tratar doenças. Esse caso da descontaminação é um deles. O caso de alguns tratamentos que a gente faz para a área de saúde, por exemplo, para tirar dor, para controlar um processo inflamatório, também é possível fazer isso com a luz. A gente pode modificar materiais para que eles se tornem mais adequados para serem usados no organismo. Uma coisa que as pessoas conhecem muito quando vai no dentista e coloca aquela resina no dente, as resinas de uns anos para cá, elas praticamente todas são ativadas por luz. Então você tem umas moléculas que estão ali naquele material da resina, quando você ilumina ele com uma luz específica, com uma característica específica, geralmente é uma luz azul, que o pessoal está mais acostumado a ver, ela reage com essas moléculas e elas endurecem. Então aquela pastinha molinha vira um material duro que serve para você mastigar e para preservar o dente, por exemplo, né? Então existem muitas abordagens diferentes onde você pode usar a luz como formas de solução de problemas, particularmente nesse caso nosso que é na área de saúde. Mas aí você tem o laser, que também tem outras aplicações na indústria, né? Tem muitas formas de você tirar informação da natureza com a luz. Então a luz ela é uma... O criador do laser até falava que o laser era uma solução à procura de problemas, né? O professor Vanderlei Banhato costuma dizer muito isso também. E eu posso dizer isso da luz, talvez. Ela é a melhor ferramenta que a gente tem para investigar a natureza hoje. Então é que a luz ela trabalha aqui no Centro de Pesquisa em Ótica e Fotônica da USP de São Carlos, dentro do Instituto de Física da USP de São Carlos. Tem várias linhas de pesquisas envolvendo luz e essa imensa gama de aplicações é que dá soluções viáveis, como eu disse anteriormente, para a sociedade. No meu caso, até aqui do meu lado, coincidentemente, o ambiente a qual estou entrevistando o professor José Dirceu, ele também é um produto que utiliza a luz para desinfectar o ambiente, para desinfectar o ar que respiramos e assim acabar com o micro-organismo existente no ar, no caso, inclusive, o nosso amigo que não é amigo, que é um inimigo chamado Covid, né? Dirceu, é tanta aplicação, mas você tem uma trajetória que, assim, eu acompanhei um pouco. Eu acho que é uma trajetória muito bonita. Eu acho que quem quer ser um cientista deve imaginar ou ter algumas coisas como, ou algumas pessoas como exemplo. E para mim, particularmente falando, você é um exemplo de trabalho, dedicação à ciência brasileira. Conta um pouquinho. O Dirceu, que carinhosamente ele chama de Didi, um professor que veio de Rio Claro para cá. E conta um pouquinho como que foi sua trajetória estudantil, como que você iniciou na ciência e como que você chegou, inclusive, a fazer a difusão científica aqui no grupo. Tá. Bom, primeiro, obrigado. Eu me formei em física, eu fiz bacharelado em física, que é a formação mais acadêmica da física, né? Porque você pode fazer o bacharelado ou a licenciatura, que é para quem quer dar aula na escola, né? Eu fiz o bacharelado, sempre tive interesse em dar aula também, mas acabei seguindo esse caminho mais acadêmico, porque eu tinha interesse de estar na universidade. Aí eu vim para São Carlos para fazer mestrado em 2005. Eu vim aqui nesse grupo, né? A gente está no grupo de ótica aqui do Instituto de Física de São Carlos. Então eu fiz meu mestrado, fiz meu doutorado. Nesse meio tempo eu dei aula também em curso aqui da universidade, eu fiz um pós-doc fora, no Canadá, e depois voltei para cá de novo e continuei trabalhando em diferentes trabalhos de pós-doutorado envolvendo técnicas diferentes, mas dentro dessa grande área que eu comentei, né? Dei aula lá na Unesp em Rio Claro também, onde eu me formei. E hoje eu estou, além das atividades de pesquisa que eu estou envolvido, eu estou também colaborando com a equipe de difusão que a gente tem aqui, que faz parte do CEPOF, que é um centro de pesquisa e ótica e fotônica. Então ele é um projeto de grande porte que a FAPESP oferece os recursos para a gente fazer a pesquisa aqui. E uma parte desses recursos é para divulgação científica, ou seja, para levar informação científica para as pessoas. E aí eu estou colaborando nisso também, ajudando a produzir vídeos, a fazer atividades interagindo com as escolas. Então a gente acaba trabalhando com encontrar formas de levar a informação de uma maneira acessível para as pessoas. E é com essa forma de promover a ciência que o professor José Dirceu também coloca à disposição de todos os trabalhos que ele faz.
as realizações que ele faz. E são muitas. Vai de feira de ciência, como ele disse, materiais específicos que são divulgados em canais de TV, rádios, que são publicados em revistas especializadas ou mesmo no jornal da sua cidade, que está presente no seu dia a dia, tentando trabalhar a ciência enquanto informação e educação. Gi, conta uma coisa para mim. À medida que você foi passando por essas fases, né, que eu posso chamar de fases, o mestrado, doutorado, pós-doutorado, as suas linhas de pesquisas modificou-se? De que forma? Mudou bastante dentro dessa grande área de biofotônica, que é essa área da luz interagindo com coisas biológicas, né, com as ciências da vida, vamos dizer assim. Mas eu trabalhei com terapia fotodinâmica. Primeiro trabalhei com técnicas, a gente aplicava a técnica em modelo animal, que é porque para determinados tipos de tratamento, assim como para determinados testes de remédio, você não pode ir direto para o ser humano. Você tem que fazer etapas que são estudadas em animais, né? Existe todo um cuidado, existem os comitês de ética que eles controlam esses testes para que não haja abuso de nenhum tipo, para que não cause nenhum sofrimento desnecessário. E aí a gente trabalha dentro desse espectro de trabalho que a gente tem aqui, a gente precisa desses modelos animais. Então eu trabalhei no começo com esse tipo de modelo animal, tentando entender e descrever como que esses tratamentos que a gente faz, no caso para o câncer de pele, como é que eles se estabelecem no organismo, se é possível prever, o quanto é possível prever do resultado do tratamento, para determinar parâmetros de tratamento. Aí depois eu trabalhei com técnicas mais de monitoramento. A gente usa o que a gente chama de fluorescência, que a fluorescência é o nome que a gente dá para uma forma de geração de luz. Essa lâmpada branca que a gente tem em casa, aquela lâmpada fluorescente que a gente fala, aquele pozinho branco é que emite luz visível. Dentro dela, ela gera uma luz que a gente não vê, que é um tipo de ultravioleta. Esse processo de transformar, por exemplo, ultravioleta em luz visível, ele também acontece para diferentes faixas da luz visível. E eu consigo usar essa informação, essa mudança da luz, para saber o que está acontecendo numa molécula, numa célula, num tecido. Então eu trabalhei com monitoramento desse tipo de informação para transplante. Foi aí que eu comecei a trabalhar com transplante. Então eu vim trabalhando com o monitoramento da qualidade do órgão sendo transplantado. Depois surgiu uma parceria que o professor Vanderlei e a professora Cristina estabeleceram com o Canadá, com uma equipe de transplante de pulmão. Eles definiram essa estratégia de fazer a irradiação do líquido que circula no órgão para descontaminar. Isso deu certo, gerou 2 publicações muito importantes, uma do estudo básico, outra do estudo clínico, junto com o pessoal do Canadá. E aí agora a gente está desenvolvendo isso para outros órgãos, no caso para rim e para fígado aqui no Brasil. Então eu fui mudando um pouco o caminho. E a parte da difusão a gente sempre faz um pouco, mas agora eu estou um pouquinho mais de perto envolvido com isso também. Imagina só, uma pessoa que tem toda essa trajetória, interessantíssima por sinal, trabalham linhas de pesquisas, em várias linhas de pesquisas, pensando no bem comum. Inclusive, colocando à disposição da sociedade aquilo que se conhece como segurança naquilo que se faz em medicina, onde a física, junto com a medicina, trabalham juntos. São ciências que trabalham de mãos dadas no transplante de órgãos. Eu fico assim muito lisonjeado, muito feliz de saber que as ciências trabalham em prol da nossa sociedade, da gente, do ser humano. É isso que nós precisamos entender. Ciência é fundamental para a vida, é fundamental para o nosso dia a dia. Mas, Dirceu, se você pudesse deixar uma mensagem para quem te ouve, quer ser um cientista, por que ser um cientista, a importância da ciência, o que você diria? Bom, hoje em dia nós estamos num momento da humanidade assim, em que as pessoas estão com dificuldade de entender a importância que tem o processo, né, que a gente desenvolve na ciência para gerar conhecimento. Então, acho que a primeira coisa que eu diria é que a ciência, ela trabalha sempre com fatos. A ciência às vezes muda a forma de olhar para as coisas porque ela descobre um fato novo. Então, é muito importante que as pessoas entendam que a gente constrói o conhecimento observando, testando, verificando. É por isso que a ciência é feita, a gente fala que o processo por pares, quer dizer, por pessoas semelhantes. Então, outros cientistas testam aquilo que a gente faz. Então, quando a gente pega uma informação científica, quando ela chega a ser divulgada, ela já foi muito testada, aquela ideia,
já foi verificado da melhor forma possível, com tudo que está disponível, né, as informações que tem. Então eu digo que dá para confiar na ciência, né? A ciência não é feita de opinião, né? Às vezes as pessoas acham assim, mas isso é sua opinião. Não é opinião. Opinião é aquilo que você acha porque você entende que é aquilo. A ciência ela é feita de investigação dos fatos, de investigação exaustiva dos fatos. Então eu deixaria um apelo para que as pessoas confiem na ciência em primeiro lugar. E para quem quer ser cientista, o cientista tem algumas características. Talvez a mais importante é a curiosidade, né? Para que a gente queira entender como é que as coisas são, para que a gente não acredite nas coisas como elas são ditas para a gente, para que a gente queira ir lá e ter certeza e verificar, buscar informação contraditória, tentar entender por que é contraditório, porque é assim que a gente constrói conhecimento de verdade. Então eu acho que essa é a característica mais importante que uma pessoa que quer ser cientista deve tentar cultivar, que ela precisa buscar informação, ela precisa confrontar a informação, e informação que eu falo é informação verificada, testada ou observada num número muito grande de eventos, entre muitas situações diferentes, para que ela possa construir conhecimento e que as pessoas possam confiar na ciência que é feita hoje, porque a ciência que é feita hoje permite que a gente possa estar aqui agora gravando né, esse vídeo para as pessoas poderem ver isso depois, num outro momento, numa outra situação. Também permite que a gente possa estar vacinando hoje as pessoas e reduzindo a mortalidade e o número de internações que a gente tem com essa Covid, por exemplo, e muitas outras coisas, né? Provavelmente o celular que a pessoa está usando para ver esse vídeo, provavelmente não, ele com certeza não existiria se não houvesse um trabalho exaustivo científico ali também. Então a gente vê todos os dias as consequências da ciência, do trabalho e da confiabilidade da ciência em torno da gente. Então para que a gente possa confiar nela para todos os casos. E é assim, confiando na ciência, confiando no novo amanhã, porque ele existirá. Nós estamos prontos. Prontos para quê? Para vencer. Para vencer através de coisas sérias, como a ciência produz. Resultados efetivos contra problemas que todo dia aparecem na sociedade. Mas ciência é coisa séria sim. Meu nome é Kleber Chicrala e a gente se vê no próximo programa. Até lá!